concordo com essa conclusão, com esse resumo breve e objetivo do grande Flaviano. A advogada Sênia Pimentel está aqui com a gente para conversar e eu queria começar questionando, essa denúncia, ela representa um processo jurídico sólido ou uma manobra eleitoral? Assim, para que a gente tenha uma compreensão, a denúncia, pegando aqui até um pouco do que Bruno falou, ela é uma peça de acusação, então ela não é uma peça de defesa, né? O Estado investe os integrantes do órgão do Ministério Público do poder exatamente de formular a acusação com base nas informações que chegam até eles, para que isso aí seja submetido ao Poder Judiciário e isso possa ser realmente, de uma forma mais precisa, mais técnica, ser analisado. Contudo, Bruno, eu advirto aqui que o Ministério Público, ele não só é o autor da ação penal, ele também tem um papel de custos legis. E o que é o custos legis? É aquele membro que, apesar de ter a titularidade da ação penal, ele também fiscaliza a regularidade do exercício dessa titularidade exercida através de uma denúncia. Então, dizer que o Ministério Público pode simplesmente acusar e deixa que a defesa exerça, né, o contraponto e o judiciário decida, não é bem uma verdade no sistema acusatório vigente. No sistema acusatório vigente, a gente tem um Ministério Público que ele é titular, mas também custos legis. Então, ele tem que formular uma denúncia com pé e cabeça para que isso tenha oportunidade até de ser contraposta. Ele não só acusa, ele fiscaliza a qualidade dessa acusação. Da acusação, perfeitamente. Então, assim, quando você fala de crimes onde se tem violência ou grave ameaça, e a gente coloca, digamos, aqui exemplificamente, o ex-presidente Bolsonaro como sendo um dos partícipes, um dos integrantes, um dos autores, e a gente vê que essas figuras típicas, elas não têm a modalidade omissiva, ou seja, ele não poderia praticar por deixar de fazer, e sim só fazendo o golpe de Estado, a tomada, né, do poder de forma violenta. Se isso só poderia ser de forma omissiva, então teria que se ter, no meu entender, um mínimo de link para dizer, olha, Bolsonaro, ainda que já desembarcado desde o dia 30 de dezembro de 22 nos Estados Unidos, manteve o controle, manteve o domínio do fato para exercer esse deflagrado 8 de janeiro, e aí sim as pessoas seguindo a ordem dele, seguindo o comando dele, ou então seguindo aqueles que ele deixou no comando para dar início ao deflagrar dos atos, que aqui, como a gente vê a denúncia, ela historia tudo isso, mas ela vai desembarcar exatamente no 8 de janeiro. O 8 de janeiro é a eclosão. Eles fazem, obviamente, um histórico, mas eles não tipificam. Você pode ver que todas as condutas de Bolsonaro e dos demais integrantes antes, elas não têm um crime específico. O crime específico, ela se restringe aos atos de vandalismo, que atentaram contra o patrimônio público e contra o patrimônio tombado, e a tentativa de depor o Luiz Inácio Lula da Silva, já presidente empossado, e assim atrapalhar ou retomar, se fosse o caso, o poder, né, para Bolsonaro. Então, tudo converge para o 8 de janeiro. A gente não vê condutas, crimes, meios para isso. Mas isso não é porque para você ter todo o processo e a condenação, você precisa ter um planejamento inicial onde você teria um objetivo final, porque você precisa do 8 de janeiro para justificar que em 29 de junho de 2021, numa live, Bolsonaro falou alguma coisa de fake news, que é o que ele defende lá naquela época. Então você tem que contar toda a narrativa. Se não tiver o 8 de janeiro, nada disso aqui você consegue aplicar, porque isso aí é objetivável. E eu diria que o contrário também prevaleceria, Renato. O 8 de janeiro, na ótica do que foi construído na acusação, seria: 8 de janeiro existiu em função de todos os eventos anteriores a ele. Chegando então, exato, a gente porque senão inviabiliza tudo. Então, a PGR tem que fazer um link entre 29 de junho de 2021, que Bolsonaro já imaginaria que seria derrotado. Bolsonaro é um profeta, né? Porque ele vai em 2021, antes de qualquer eleição. Ele vinha falando mal das urnas, mesmo depois de ter ganhado pela urna. E lá ele já planejou, tá querendo dizer o que a PGR está dizendo assim, ó, se eu perder, a gente vai fazer, em 8 de janeiro a gente vai fazer um movimento de tomada de poder. Não é que a denúncia diz, assim, mas tudo bem. Deixa eu só fazer uma pergunta. Mas precisa ser assim. Associado, Renato, a essa tua linha de raciocínio, um dos questionamentos que tem sido feitos, Arcênio, houve golpe de Estado? Estamos todos aqui, não houve. Perfeito. Não houve golpe de Estado. Houve tentativa?
essa tentativa se configura como? E como a Constituição e a legislação, ela consegue alcançar isso? Porque, para citar o nosso ouvinte, Bolsonaro foi denunciado em 5 tipificações: liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Aí eu pergunto, golpe de Estado, se tivesse sido bem sucedido, ele não poderia ser alcançado nunca com a tipificação dessa, porque ele seria o novo comandante do Estado alvo do golpe. Tomador. Então ele só pode ser alcançado pela tentativa de golpe / golpe de Estado. Como a legislação e a Constituição pode tipificar algo assim, já que é algo que fica numa linha meio cinzenta, Arsênio? Perfeito. Aqui eu peço licença para ler o que diz o artigo 359L, que foi o capitulado, né? Tentar com emprego de violência ou grave ameaça. E por aqui eu paro. Não precisa eu evoluir na minha análise para poder justificar o que eu vou falar. Se a violência ou a grave ameaça é uma circunstância elementar constitutiva desse crime, eu tenho que ter necessariamente uma participação de Bolsonaro nesse ato de violência ou grave ameaça. Ele tem que ser o agente, a praticante, ele não pode ser, por exemplo, o agente mentor disso. Não, ele pode ser, como se imputa a ele a liderança de uma organização armada, então tem que ter, tipo, pronto dele. Agora, por quê? Porque dia 8? Ninguém questionou por que dia 8. Porque logo um domingo. Porque se a gente pensar em uma interferência nos poderes constituídos, isso aí falando em atos atentatórios à democracia lato sensu, você teria o quê? O ideal seria num dia de expediente, onde pudesse se atentar diretamente contra Lula. Mas você tem mais polícia na rua, você tem outras coisas que talvez criassem dificuldade para executar o plano. Mas não para um golpe na dimensão como está se desenhando. Como o golpe de Pinochet no Chile. Poderia assassinar ser o presidente, você tinha um plano de assassinar, nada melhor do que encontrar o presidente no local. Como o próprio Maduro fez. Descortinaram a questão das urnas na Venezuela, ele já botou polícia na rua, ele já botou milícia na rua, para garantir a continuidade dele no poder. E assim, a gente não percebe nesse golpe de 8 de janeiro, né, na tentativa de golpe, como é chamado, a gente não percebe o uso de violência e nem de armamento. Não, ainda que se tenha, porque a gente tem danos ao patrimônio. Não, mas de violência tem. De danos ao patrimônio. Não, contra o patrimônio. Não, e violência, policiais saíram feridos, pessoal, dos confrontos. Mas existe isso, existe essa comprovação, que ligação com o presidente? E aí é onde, mais uma vez, eu reputo isso a uma omissão da denúncia. Por quê? Porque, Bruno, é dever de ofício do policial que ali está presente na guarda, no policiamento, coibir o dano ao patrimônio. Perfeito. Então, o Ministério Público ele não logrou êxito em dizer que aquilo ali era para evitar a ação policial ou para pôr em prática o golpe. Porque o que a gente tinha ali era o seguinte: ingresso de pessoas desautorizadas de forma violenta ou mediante grave ameaça em repartições, em locais públicos, que são locais de representatividade de poder, é bem verdade. Mas você ingressar em um local de representatividade de poder não é crime suficiente para a tomada do poder. Então você ocupa, como já tivemos em algumas situações, manifestantes que ocuparam casas legislativas, poderiam ter invadido o Palácio do Planalto, o Ministério, mas isso por si só eu não posso configurar como um crime meio para a tomada do poder, para a destituição de Lula. Por quê? Porque isso aí, em sendo reprimido, né, em tendo o êxito da atuação do Estado constituído, isso não ia adiante. Então, nesse caso, o que é que a gente tem como previsão da lei penal? Nesses casos, se não se tem elementos suficientes para se chegar no golpe, o que é que a gente viu de fato? Deterioração do patrimônio público. Isso é fato. Ninguém vai desdizer isso. O que está faltando só é identificar quem participou efetivamente, quem deteriorou, quem incentivou, e não aquele que estava transitando. Então, se qualquer um de nós aqui quebrar uma televisão dessa, não é porque a gente está aqui e estamos conversando que todos irão responder de forma solidária. É quem praticou o ato. Agora, se disser, vai, Suzy, quebra, vai. Então eu estou aqui de uma forma participando. Toma aqui, ó, estou lhe dando aqui minha caneca, joga a caneca. Então isso aí são atos materiais ou atos intelectuais
que se associam à prática delitiva. E ali a gente não teve essa individualização. Por isso que, como a gente não tem a individualização, e é o que mais se bate, a gente não consegue evoluir. A gente está recebendo hoje o advogado Assênio Pimentel. Estamos falando da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente volta à entrevista, Assênio. Eu queria saber de você, a gente está na instância certa? A gente está no lugar certo? Suzy, se a gente partir do pressuposto que existiam, né, autoridades com foro privilegiados como vítima, e temos aí realmente o Estado Democrático, né, como sendo também uma vítima desses atos, então eu entendo que a competência realmente seria do STF. Contudo, eu faço aqui a ponderação em relação à participação do ministro Alexandre de Moraes, em razão dele ser vítima e julgador, né? Então, até me aliando ao que Renato falou, eu acho que não só a questão do plenário, mas também a retirada de Alexandre de Moraes desse contexto de ser o julgador, né, de qualquer que seja o momento processual, ele não participar da sessão. Porque se eles querem conferir realmente legitimidade ao ato de julgamento, que pelo menos não exista uma pessoa contaminada, uma pessoa na qualidade de vítima julgando, porque realmente você não tem como dissociar os interesses particulares dos interesses institucionais. Ao longo desse período a gente viu várias pessoas argumentando, dizendo que não, a vítima não é Alexandre de Moraes, a vítima é o STF, é a instituição. E a gente, no desenrolar das investigações, a gente viu que o destinatário realmente do ato era ceifar a vida de Alexandre de Moraes, ou seja, era ele a vítima. Então, ele sendo vítima de uma conjectura, né, de um ato preparatório, qualquer que seja a forma como você diga, no meu entender, essa pessoa está contaminada e ela ali não vai ter a isenção suficiente para ser um julgador imparcial, né? E a imparcialidade, a gente sabe que dentro do contexto do devido processo legal, ela está num patamar praticamente supra garantias constitucionais. Ela está num grau a mais do que as demais garantias. Haja vista que o juiz, apesar de ter o dever de fundamentar todas as suas decisões, quando ele se afirma suspeito, ele não precisa fundamentar. Então, apesar da Constituição exigir que o juiz fundamente todas as decisões que dá, no caso da suspeição não, há uma exceção. Então é uma garantia muito forte. A necessidade de um juiz imparcial é a base total do devido processo legal. Resumidamente, em qualquer outra instância, uma situação como essa, ela seria questionada, o juiz seria afastado. Em qualquer outra instância. Porque se procurou uma instância superior, ela identificaria essa suspeição e ele seria afastado. No caso do STF, a instância superior é o próprio STF. Exatamente. Mas e aí a gente tem esse problema, né? Da última e única instância. Mas em algum momento tem que parar. Sempre vai ter uma última instância no fim das contas, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer, Assênio, em relação especificamente às diferenças. Por exemplo, num episódio como um assassinato, você tem todo o fato, ou a maior parte desse fato culminando ali, no assassinato em si. Um episódio como aquele que foi, eu não diria deflagrado, mas que foi, sei lá, concluído no 8 de janeiro, a gente entende que houve, de acordo com a denúncia ofertada pela PGR, atos preparatórios ao longo de quase 3 anos e alguma coisa. Certo. Atos diversos que iriam configurar, inclusive, as condições para que o 8 de janeiro acontecesse. Se fosse necessário, obviamente, porque se tivesse ganho na urna, não precisaria de 8 de janeiro. Então, dentro desse contexto, quando a gente olha exclusivamente para o 8 de janeiro e tenta fechar o episódio no 8 de janeiro, não é um equívoco de interpretação, já que a gente desconsidera o que a PGR entendeu como os atos preparatórios, inclusive o envolvimento de Bolsonaro nesses atos preparatórios como uma espécie de coautor desse processo, em alguns casos direto, em outros casos indireto, em outros casos delegando. Deixa eu emendar só a pergunta. E esse 8 de janeiro, por exemplo, ele foi enquadrado na parte de organização criminosa armada. Então, na hora do principal, da tomada, vamos dizer assim, do poder, não tem ninguém armado? Como é que é isso? E que armas foram essas que foram enquadradas como organização criminosa armada? Onde? Porque não chamou o exército. A gente teve aí que o general disse que não ia e tal, teve aquela conversa. Aí, organização criminosa armada. Não, vamos tomar o poder. Hoje é o dia, vamos lá. Vamos botar essa galera para invadir lá sem arma? Alguém foi preso com arma? 1.000 e tantas pessoas, sei lá. Como é que fica essa situação também? Isso, eu vou aqui, pelo que eu li, obviamente, a denúncia já é
pesada. Eu imagino como é que não está esse inquérito e a documentação que já foi filtrada do inquérito. Mas eu quero deixar aqui claro que o fato de você ter, digamos, pessoas que têm porte e que em algum momento mandaram a mensagem, vamos matar, vamos. Então você pode ter em uma última análise esse gancho e dizer que foi uma organização. Isso aí até para a denúncia eu vou dizer que está razoável, porque existiam pessoas com arma, algumas dessas pessoas com arma, existia alguma suspeita de que elas tinham alguma participação, existiam militares de carreira. Sim. Então, se militares de carreira estavam em exercício, eles estão portando arma. Você pode pegar esse gancho de vamos botar eu não tenho aqui como dizer. E criar na não, quando o militar tal estava tramando isso, ele estava sem arma, ele não falou de arma. Então, eu vou dar o benefício da dúvida pelo indúbio pro societar, que é o que vigora no momento da denúncia. E quanto à organização criminosa, a questão maior que eu vejo aí é estabilidade e permanência para tudo. Então, se esse grupo ele estava estavelmente e permanentemente associado para tudo isso, ou isso aí é uma presunção, também vou dar o benefício da dúvida. Digamos que de todos os crimes denunciados, o mais plausível que se tem para levar a julgamento seja a organização criminosa armada, porque, digamos, seja o mais, como ele é um crime formal, ele é o que dá mais chance do benefício da dúvida em favor da sociedade, ponto. Mas quando eu vou para o que Bruno fala dos atos preparatórios, eu tenho que lembrar que os atos preparatórios, enquanto não existia um início de execução efetiva, eles são só atos preparatórios, e atos preparatórios são indiferentes à lei penal. Tanto é que nos crimes tentados, né, como aqui está dizendo da tentativa de abolição, você tem que ter realmente atos que se destinaram à abolição do Estado Democrático. Uma minuta assinada, por exemplo. Não, minuta assinada não é. Ele não tem o poder. Então, se a gente aqui, digamos, trama um homicídio, se a gente aqui desenha, a gente distribui as armas, você vai por tal caminho, nós nos dirigimos, vamos às ruas e, por acaso, a gente não encontrou o cara que era a vítima do homicídio e a gente volta para 96. A gente não vai responder por tentativa de homicídio por isso. O que é que a gente iria responder? Talvez por uma associação criminosa armada. Sim. Mas não uma tentativa de homicídio. Então, por isso que eu estou dando o benefício da dúvida, porque são tantas informações que para um advogado chegar e dizer assim, essa denúncia é totalmente inepta, eu acho temerário. Em 48 horas, principalmente, né? Mas o que eu posso dizer para você é que eu não tenho liame subjetivo entre a violência e grave ameaça destinada à tomada do poder envolvendo essas pessoas. Eu não tenho um comando, eu não tenho um domínio do fato, eu não tenho, como o Bruno disse, quem está arquitetando dizendo, vá, faça tal dia, faça tal hora. Vou-me embora para os Estados Unidos. Vocês aqui já sabem o que fazer. Estou indo. Eu preciso desse estado. Esse fio condutor. E eu não vim em nenhum momento. Assim, e essa atentar para datas das coisas que são jogadas contra o presidente Jair Bolsonaro. Como é que um golpe poderia ser feito em 2023, um golpe contra Lula em 2022 ainda, se Lula nem presidente era? Essa também é outra argumentação. Por isso que isso aí não é um crime preparatório. Por isso que isso aí não é, digamos assim, uma tentativa. Isso aí poderia ser o quê? Eu já cogitando que eu iria aplicar um golpe, já vou fazer isso, eu já vou descredibilizar as urnas. Criar as condições para que esse golpe possa ser dado. Então é cogitação e preparação, mas eu não tenho início de execução. Aí, como o Bruno bem disse, teve cogitação e preparação ao longo de 2 anos e os atos de execução apenas ocorreram no 8 de janeiro. Ok. Os atos de execução destinados à tentativa do golpe. Ok. Mas quem estava realmente associado para isso? E que não tem nenhuma comprovação que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os outros envolvidos, a gente não tem um comando substitutivo. Porque se Bolsonaro está no exterior, né? E ele está comandando de lá e todos aqui são comandados dele, você tem questões telemáticas que poderiam ser verificadas. Quebras de sigilos, ele fez ligações, não fez, ele utilizou-se de meios, tinha um porta-voz, alguém ficou pegando voo entre o dia 30 e dia 1º para vir passar alguma ordem. E esses que foram condenados, que pegaram 17 anos, é uma pena muito grande, provavelmente deveriam ter alguma relação com os comandantes. Não necessariamente. Não necessariamente, mas pelo tamanho da pena que tem. Mesmo uma hierarquia, digamos, não com Bolsonaro, mas que tivesse com um intermediário, que teria com outro intermediário. Tipo de ligação. Teria que ter uma cadeia de comando aí. E essas pessoas, elas estão ali, digamos, soltas. Ali, ninguém pegou elas sendo lideradas. Você poderia ter pessoas de destaques ali no acampamento, mas não exercia a liderança ao ponto,
vamos todos invadir, vamos fazer isso, aquilo, vamos tomar o poder. Não existiu isso. O que existiu foi o quê? Efetivamente, um grupo de pessoas que invadiram repartições, prédios públicos e vandalizaram. Isso aí é fato incontroverso. Só até por conta do tempo, são duas perguntas muito objetivas. A primeira delas inclusive do nosso ouvinte aqui, Adriano Azevedo. Levando-se em conta que no caso de Lula, a atuação de Sérgio Moro, ela foi questionada, isso provocou, inclusive, não diretamente, mas indiretamente, a queda das acusações contra o presidente, isso, pelo fato dele ser parcial no processo. O fato de Alexandre de Moraes participar desse julgamento, isso não pode no futuro próximo, caso o Bolsonaro venha a ser condenado, isso não pode criar um objeto de futuramente derrubar essas acusações, utilizando-se também dessa mesma percepção de que havia alguém parcial participando do julgamento? E aqui, Bruno, você me levanta a oportunidade de eu lembrar a todos os ouvintes o que Glenn Greenwald revelou, né? Aquela questão dos 6 gigas que até agora não apareceu e dizem que ele foi ameaçado, e a família também, a Vaza Jato, bem dito. Aquilo ali por si só já deveria reclamar do magistrado uma contaminação. E o magistrado, ele tem que ter a consciência de que ele não está agindo em nome próprio, ele está agindo em nome da sociedade. O magistrado é a personificação do Estado, é ele que vai dizer o direito. O poder jurisdicional é para isso. E quando o magistrado, ele foge desse zelo que ele deveria ter e ele abre uma brecha para que isso aconteça, você pode ter um questionamento até mais viável ainda do que o de Moro, porque Moro não foi ameaçado por Lula. O que se tem do contexto de Moro é que Moro tinha pretensões políticas e daí ele queria destituir Lula do poder. Já Alexandre de Moraes não, ele foi objeto de uma análise, de uma tentativa, um desejo das pessoas tirarem a vida dele, ou seja, muito mais grave. Ora, se para Lula uma pessoa quis destruir ele com intenções meramente políticas, o que dirá, né, um magistrado que teve o seu nome circulando numa tentativa de tirar a vida dele? Eu acho que a sua pontuação é muito pertinente. Eu acho que está contaminado na origem, porque nesse momento ele já deveria ter saído do inquérito, ele não deveria ter nem recebido o processo. Nosso ouvinte que estimulou a pergunta, até brincou aqui agora dizendo isso, pra gente encerrar. Então bote Jandão pra julgar, deixa julgar que é pra gente resolver lá na frente. Eu só digo uma coisa, a gente vai discutir muito sobre isso ainda, semanas e semanas em cima desse assunto, mas só digo uma coisa, pelo que a gente vê, o que a polícia vai levar, é igual aquela história, né? A polícia levantou todo o inquérito, mas o entendimento da acusação foi maior do que o que foi comprovado até agora. Vamos continuar essas discussões. Isso é uma opinião, Suzy. Vamos continuar essas discussões, porque, né, na verdade, a gente trouxe o doutor Arsênio. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Volte sempre, a casa é sua. Meninos,